lapada no final de semana. Palmeiras não aproveitou, mas o Grêmio sim, né? Bom dia, Felipe Melo. Tudo bem, Silvânia? Pedro, bom dia. Bom dia para todo mundo. O Corinthians empatou com o Palmeiras ontem pelo Campeonato Brasileiro, né? 0-0. O Palmeiras diminuiu a vantagem para o Botafogo para 10 pontos, mas poderia ter sido 8 se tivesse vencido, né? Porque o Botafogo, como você falou, derrapou neste final de semana, perdeu em casa para o Flamengo por 2-1. Ainda é líder da competição, com folga, né, 51 pontos, mas foi derrotado e a segunda derrota consecutiva do Botafogo, né, na Sul-Americana e agora no Campeonato Brasileiro. Inclusive o técnico Bruno Lage chegou até a falar assim, meu cargo está à disposição e tal. Entrevista estranha dele. Mas o Botafogo tá ainda nada de braçadas nesse Campeonato Brasileiro. Tivemos ainda outros empates, Goiás e Internacional 0-0, Cruzeiro e Bragantino 0-0, Bahia e Vasco 1-1. O América Mineiro derrotou o Santos por 2-0 e afundou o Santos ali na crise, né? O Peixe continua na zona de rebaixamento. Já o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0. O Grêmio tem um jogo a menos e se vencer esse jogo, que é contra o Corinthians, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ficaram no 1-1 e o Fluminense derrotou o Fortaleza por 1-0. Essa semana pausa na Série A, só na semana que vem, porque teremos data FIFA, né? Sexta já tem jogo da seleção contra a Bolívia, depois terça contra o Peru. Aliás, os jogadores da seleção brasileira se apresentam hoje em Belém para iniciar a preparação para esse início de eliminatórias. E pela Série B? Série B, tivemos um grande clássico neste final de semana, Guarani e Ponte Preta. 1-0 para o Guarani jogando em casa. O Atlético Goianiense venceu o Avaí por 2-1, ABC e Sampaio Corrêa empataram 1-1, Ceará 1, Criciúma 0, Vila Nova 0, CRB 1 e o Botafogo de Ribeirão empatou com o Sport Recife por 1-1, jogo em Ribeirão Preto. Na Série B, toda semana a gente fala sobre a tabela de classificação, né? Mas o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Sport na vice-liderança da competição e na liderança o Vitória com 49 pontos. Sport 46, Novo Horizontino 45 e o Criciúma 44 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. E tivemos também uma vitória da seleção brasileira de basquete masculino, né, contra o Canadá, que a gente estava aqui falando sobre ela no sábado. Foi uma grande vitória, mas depois o Brasil acabou perdendo o jogo seguinte, está fora do campeonato. Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O Brasil venceu o Canadá. Nossa, o Brasil venceu o Canadá. Agora jogaço, vai. Hein? 88-85, num jogaço. Mas aí perdeu da Letônia por 104-84 e a seleção brasileira perde essa oportunidade de garantir vaga nas Olimpíadas do ano que vem. Agora tem uma chance ainda, no pré-olímpico, que vai ser disputado no ano que vem. É difícil, mas ainda tem chance. Agora, todo mundo esperava ontem um bom resultado da seleção e a seleção sofreu muito com a Letônia e a seleção brasileira saiu. As seleções do leste europeu são todas muito difíceis. Aliás, está na hora de aumentar o número de seleções classificadas para o basquete, né? São Exato. Muito poucas. Né? Aumentaram muito os números de países na Europa. O número de vagas continua o mesmo, sempre o mesmo, né? E são poucas as seleções que se conseguem classificação. É isso. É isso. Valeu então, Felipe Melo. Até amanhã, hein? Valeu, Pedro. Abraço.